Fala, meu consagrado, como você tá? Tudo legal, tudo tranquilo? Eu espero que sim. Então, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente, que é sobre ETEC. Para você que não sabe o que é ETEC, a ETEC é uma escola técnica, acho que técnica, né? Técnica aqui de São Paulo, que muita gente quer entrar. E hoje eu resolvi fazer uma aula sobre os conceitos básicos de física para ETEC. Então, aqui eu já coloquei alguns deles, para vocês ficarem a par do que eles são. Mas antes de eu começar a aula, eu peço para que você desça aqui, se inscreva. Também não se esquece de deixar seu like e, claro, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu. Lembrando que aqui no primeiro comentário fixado vai estar um link para vocês acessarem e fazer uma atividade de fixação logo após essa aula. Então só responda depois de você assistir toda a aula, beleza? Eu espero muito que você goste dessa aula. Talvez eu traga mais vídeos da ETEC aqui, se vocês quiserem, né? Então, bora partir pro vídeo e pro conteúdo dele. Galera, então como eu disse, a primeira grandeza que a gente vai ver é a massa, tudo bem? A massa é muito importante da gente entender ela, quais são as medidas constantes para ela, em qual ela aparece mais, em qual medida, e qual é a padronizada. E o que é o conceito de massa? Isso é importante da gente saber, só. A massa nada mais é do que a quantidade de matéria presente em um corpo. Ou também em algo, se você quiser simplificar corpo em algo, também pode. Então, a gente diz que é a quantidade de matéria presente em um corpo. Porém, a massa ela é constantemente dada pelo Sistema Internacional de Medidas em quilogramas ou gramas. São as duas medidas padronizadas da massa. Então, tá aqui, ó, até que eu coloquei gramas, que vai ser dado em G, e quilograma, que é kg. Esse G para a gente na física representa o número 1000. Então, quando eu tenho 1000 gramas, eu equivale a 1 quilograma. Então, é muito importante você saber disso. Tudo bem? A gente também vai falar sobre algumas conversões básicas que também são importantes, mas falando aqui da massa, é muito importante saber esse conceito da massa para o vestibulinho. E também é importante você saber conhecer essas duas medidas de gramas e quilogramas, beleza? Agora vamos passar para a segunda medida, que é a medida tempo. Estranho, né? Medida tempo. Então, galera, agora vamos partir para a segunda grandeza, que é o tempo. O tempo nada mais é do que o intervalo em que algo acontece. Ou seja, vamos supor que a distância entre uma cidade A e B é de 2 horas, e um carro percorreu isso. Esse 2 horas foi o intervalo em que aquela ação aconteceu. Então, isso que é assim que é definido o tempo, beleza? E no Sistema Internacional de Medidas, o tempo ele é dado em duas medidas constantes, que é a hora e os segundos. Você sempre vai achar normalmente ou em horas ou em segundos. Dificilmente a gente encontra algo em minutos ou outras medidas de tempo. E daqui a pouco a gente vai falar no tipo de conversões como converter horas em segundos, segundos em minutos e assim em diante, beleza? Então, fique até o final. Agora a gente vai passar para a terceira grandeza, que é o espaço, beleza? Pessoal, antes da gente passar para a grandeza do espaço, eu só queria dar um adendo. Essas medidas que eu estou colocando aqui, SI e colocando duas normalmente, são as mais utilizadas e as que mais aparecem no vestibulinho. Só que você também tem outras medidas, claro, mas essa do SI é a padronizada, é a mais normal, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, vamos passar aqui para a grandeza do espaço. O que é o espaço? Espaço vai ser onde algo acontece. Então, por exemplo, vamos supor que um carro percorreu 2 quilômetros. Aqueles 2 quilômetros é o espaço onde algo aconteceu, onde o carro percorreu. Então, isso que a gente define como espaço. E o espaço no Sistema Internacional de Medidas, ele é mais utilizado em metros e quilômetros, que vão ser as duas que vocês vão mais encontrar, beleza? Agora vamos partir para a variação. O que é variação? Como calcular a variação de um espaço, de tempo e etc. Então vamos partir para ela agora. Agora vamos partir para o conceito de variação. O que é uma variação? Variação é o quanto algo muda ou pode mudar, que é o que eu acabei de colocar aqui, ó. O quanto algo pode alterar. Calma aí, deixa eu arrumar isso aqui. Alterar. O quanto algo pode alterar, beleza? A variação na física ela é representada por delta. Delta, que é uma letrinha grega,
que é basicamente um triângulo. Ele é o que vai representar para a gente variação, beleza? E quando a gente quer saber a variação de algo, de tempo, espaço, velocidade, aceleração, o que for, qualquer medida, é só a gente pegar o final menos o inicial. Tá, Pedro, como assim? Vamos supor que um carro iniciou um certo percurso a 5 km por hora. E ele terminou esse percurso a 90 km por hora. Só um exemplo, tá? Os 90 km por hora vai ser a velocidade final daquele carro, enquanto 5 km por hora vai ser a velocidade inicial. E para a gente saber a variação de velocidade, é só a gente subtrair 90 de 5. E aí a gente vai obter que a variação de velocidade entre todo o percurso foi de 85 km por hora. E isso serve para qualquer grandeza. Como eu disse, também o espaço. Vamos supor que um carro iniciou seu percurso no quilômetro 2 e terminou no quilômetro 5. E aí, para a gente saber qual foi a variação de espaço, a gente faz 5, que é o espaço final, o quilômetro final em que ele parou, menos o quilômetro inicial, que foi onde ele começou, que foi o 2. Então, 5 menos 2, 3. Então, uma variação de 3 quilômetros entre o percurso que ele fez. E foi exatamente o que eu coloquei aqui, ó, ΔF menos ΔI. A conta, né, que é ΔF menos ΔI, que seria delta final menos delta inicial. Por que eu não coloquei nenhuma grandeza? Porque tem várias variações, variação de espaço, variação de tempo, variação de velocidade, aceleração, etc. Ou seja, eu deixei aqui só o delta mesmo. Mas aqui, por exemplo, pode ser delta S final menos delta S inicial. Aí você fala, por que delta? Porque representa variação, tá bom? Então a gente coloca delta. Então delta S final menos delta S inicial é igual a variação de espaço. Como o tempo também, ó. Tempo final menos tempo inicial é igual a minha variação. Igual velocidade final menos velocidade inicial vai ser igual a variação. E assim em diante, ou seja, por isso que eu só coloquei delta, beleza? Porque pode ser qualquer uma. E é exatamente isso que o delta representa na física, ele representa a variação. Então isso é muito importante que a gente saiba. Agora vamos partir para o último tópico dessa aula, que são as conversões. Tanto de algumas medidas, quanto de velocidade. Então bora para o final da aula. Então agora vamos para a última parte dessa aula, que é basicamente as conversões básicas da física. Começando então pela conversão de velocidade. Velocidade você pode encontrar ou em km por hora ou em metros por segundo. Para você converter km por hora em metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Para você converter metros por segundo em km por hora, multiplica por 3,6. Aí você fala, tá, então me dá um exemplo prático para eu entender melhor isso daí. Então vamos lá. Vamos supor que a gente tem 72 quilômetros por hora. E a gente quer transformar em metros por segundo. Como é que a gente faz isso? A gente divide, ó. Divide por 3,6. Ou seja, 72 dividido por 3,6 igual às casas, né? Divisão de número decimal. Aqui. Agora a gente junta esses dois, 72, para formar o número 72, para assim poder dividir por 36. Então, 72 dividido por 36, a gente vai chegar à conclusão que é 2. Então, 2. Aí, 72 menos 72, 0. Abaixou o 0. Qual o número na tabuada do 36 que dá 0? O 0, né? Então, isso aqui termina em 20 e resta o 0. Então, a gente chega à conclusão que para transformar isso aqui em metros por segundo, a gente dividiu por 3,6 e chegou ao resultado de 20 metros por segundo. Então, chegamos aqui no que nós queríamos, beleza? Bem simples, né? Agora, vamos para as outras conversões mais básicas ainda, que é
de tempo e de espaço. Essas aqui vocês necessitam saber ou memorizar, gravar, enfim. Galera, então, ó, aqui tá as medidas de tempo que eu coloquei de conversões, que é o quê? 1 hora equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Galera, essa aqui eu vou dar uma explicação bem simples para vocês, que é o seguinte. Esse aqui de 1 hora igual a 3.600 segundos, vocês não precisam saber. Por que não? Porque é o seguinte, se você souber que 1 hora equivale a 60 minutos, que 1 minuto equivale a 60 segundos, é só você multiplicar 60 por 60, que aí você vai chegar a quanto equivale 1 hora em segundos. Então, ó, 60 vezes 60, isso é 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Baixou o 0, 3.600, que é exatamente isso aqui. Então, você não precisa necessariamente saber essa conversão de horas em segundos, beleza? Agora, já no espaço, é bem simples também, que é 1 quilômetro equivale a 1.000 metros e 1 metro equivale a 100 centímetros. Esse aqui, ó, 1 quilômetro, o que acontece aqui, ó, lembra que esse K, ele vai ser sempre equivaler a 1.000. Ou seja, se você tem 1 quilômetro, 1 vezes 1.000, 1.000. Então, 1.000 metros. Ó, deixa eu simplificar isso para você. Você sabe que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Aí a questão te fala, tá, então quanto é 2 quilômetros? Uai, se você sabe que 1 quilômetro é igual a 1 metro, então 2 quilômetros é como se você fizesse isso, ó. 2 vezes 1.000, porque o K equivale a 1.000, né? Isso aqui, M, que seria o resultado já em metros. Então, 2 vezes 1.000, 2.000 metros. Então, é bem simples, né? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou e não tinha deixado seu gostei, já deixa o gostei aqui embaixo. Qualquer dúvida, você pode mandar no e-mail que tá aparecendo na tela. E também pelo meu direct do Instagram, que tá aparecendo também na tela. Outra coisa é que não se esquece de responder o comentário fixado aqui, que é um questionário, que é enviado de forma totalmente anônima. Então, fique tranquilo, porque eu não vou saber quem você é. Então, não fique com vergonha de errar, tá bom? Porque a gente tá aqui pra aprender. Então, uma boa semana a todos, um bom fim de semana também, né? Porque é sábado. Fique com Deus e até a próxima. Fui!